Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E tocando com ela a minha boca, disse-me: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Podes tomar assento esta noite. Muito obrigado. Amados e queridos irmãos que aqui estão, e os irmãos que nos acompanham neste momento pela internet, este texto é um texto que marca a história, a chamada e a vida do profeta Isaías. Quando nós estudamos esse texto, nós percebemos e descobrimos o que um encontro com Deus transforma ou gera na vida do homem. Isaías, o texto começa a dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão de Deus. Ele ouviu o Senhor. E através desta visão, ele reconhece que ele é um pecador. Que ele diante de Deus é como nada. E ele então começa a praticar ou a exercer o seu ministério de uma maneira diferenciada. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque relata a vida de Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel. Isaías vai falar do nascimento de Jesus até a sua ressurreição, e também aborda o milênio, quando Cristo estará governando este mundo com a sua igreja, e Israel estará em plena comunhão e intimidade com o Senhor. Porém, esta noite quero me deter no versículo 8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Percebam nessa noite, amados irmãos, que a pergunta é feita pelo próprio Deus. Diz a Bíblia que o Senhor falou. O Senhor pergunta dizendo: a quem enviarei? Esta pergunta é uma pergunta que ecoa pelos séculos. É uma pergunta que ainda hoje causa-nos impacto. Porque quando nós paramos para ouvir esta pergunta, quando nós paramos para ouvir e meditar nesta pergunta, nós caímos em nós mesmos, caímos em si e reconhecemos a grande necessidade que o mundo tem de ouvir o Evangelho e a palavra de salvação de Deus. Quando nós olhamos nesse texto, nós percebemos que o próprio Deus está preocupado com o futuro e com as vidas que estão perecendo. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos a necessidade missionária
e a importância da igreja em se dedicar ou se aplicar a esta grande iniciativa divina. E eu digo esta grande iniciativa divina porque a obra missionária, ela não surge no dia de Pentecoste. A obra missionária, irmãos, ela não começa aqui na terra, ela começa no céu. A Bíblia diz que João está vendo uma visão do céu em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ele diz: e eu vi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A razão pela qual o cordeiro havia sido morto desde a fundação do mundo é porque o projeto missionário de Deus já estava em evidência. No céu já estava tudo preparado para o resgate do homem perdido, que um dia se desvirtuaria dos caminhos do Senhor. E quando eu vejo esse texto, a Bíblia diz que o Senhor pergunta e diz: quem há de ir por nós? Percebam, está reunida a Santíssima Trindade. E eles perguntam dizendo: quem há de ir por nós? Eu preciso de alguém que vá e que fale ao povo e que pregue a palavra ao povo. O profeta que agora tem um encontro com Deus, ele abre a sua boca, está convicto da necessidade do povo e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vivemos em meio a uma geração que não está muito preocupada com este ide do Senhor. Mas, nesta noite eu quero lhe mostrar que esta pergunta aqui, ela está mais do que nunca relacionada, associada e ligada à minha e à sua história. Primeiramente, eu quero lhe dizer que Deus, quando Ele resolveu, primeiramente, Deus resolveu criar. Deus resolveu fazer algo diferente. Percebam que a Bíblia diz que Deus, pelo sopro da sua boca, Ele criou todos os exércitos angelicais. Logo, os anjos são criaturas de Deus. Deus, segundo diz a Bíblia, Ele também criou todas as coisas que nós vemos, as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou a terra. Houve um tempo, um lapso na eternidade, que Deus estava sozinho. O Deus triuno estava só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de repente ele tem uma belíssima ideia. Ele resolve criar algo. Eu achei lindo o vídeo. O vídeo que Deus deixou derramar a sua lata, a sua caixa de tinta. Deus resolve agora sozinho, todo suficiente, sem precisar de ninguém, sem necessitar da ajuda de alguém para qualquer coisa. Ele resolve criar. E ele cria os céus. Ele cria a terra. Diz a Bíblia que Deus dizia: haja luz, e a luz veio. Deus chamou a terra e a terra veio. Deus dissipou a escuridão com a luz. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus ordenava e a palavra fazia. Deus ordenava e as coisas surgiam. Deus falava e acontecia. E eu tenho uma boa palavra para lhe dizer esta noite. A palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é aquela que chama à existência as coisas que não são. A palavra de Deus ainda é aquela que criou os céus, a terra e tudo que nós conhecemos. A palavra de Deus ainda é viva, poderosa, eficaz, penetrante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus ainda é a palavra inerrante e viva palavra de Deus. A Bíblia diz então que Deus cria todas as coisas pelo sopro da sua boca. Aí quando Deus termina de criar, Ele cria um paraíso sensacional. O nome do paraíso é Éden. O Éden é perfeito, não tem nada lá que seja imperfeito.
Porque diz-nos a Bíblia que quando Deus cria, Ele olha para a sua criação e diz: e viu Deus que era muito bom. Deus não criou nada que não prestasse. Deus, diferente do artista. O artista, quando vai pintar uma tela, ele faz rabisco. Ele risca para cá e risca para lá. Deus não precisou fazer rabisco. Deus não precisou fazer caricatura. Deus pegou do pó da terra, formou um boneco, e neste boneco feito do pó da terra, diz a Bíblia que Deus sopra nas suas narinas. Com este sopro de Deus, um pouco da essência de Deus entra no homem. O homem passa a ser alma vivente. O homem passa a ter alma vivente e passa a viver uma vida de relacionamento com Deus. O homem é como Deus. O Senhor diz assim: olha, Adão, a partir de agora, você é o meu representante na terra. Você vai receber e eu te delego toda a autoridade para você comandar o mundo. O projeto original de Deus, irmãos, não era para o homem viver escravizado, derrotado, envergonhado, sofrendo, gemendo. Não, não, não. O projeto original de Deus não era para você ser cauda, mas é para você ser cabeça. Deus disse: Adão, eu estou te entregando toda autoridade, eu te dou agora, e tudo que você fizer aqui, eu aprovo. E a Bíblia diz que Adão deu nome a todos os seres viventes. Adão, penso eu, o maior zootecnista que já existiu, o maior biólogo, o maior botânico. A mente de Adão era brilhante, porque ele tinha intimidade e a santidade de Deus estava nele. Um dia Adão está no Éden. Deus percebe que ele está só, e Deus resolve criar uma auxiliadora, a sua esposa, a irmã Eva. A irmã Eva é uma bênção. Eles estão vivendo no paraíso, e dentro, lá no meio do paraíso, existiam duas árvores. Quantas árvores? Bem no meio do paraíso. A primeira árvore é a árvore da vida, é aquela que gera a vida eterna. A segunda árvore é a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Deus diz: Adão, você pode comer, pegar, experimentar de tudo que você quiser, exceto a árvore do conhecimento, porque no dia que você comer deste fruto, você morre. Deus estava falando: Adão, se um dia você resolver comer desta árvore e deste fruto, você vai deixar de ter comunhão comigo. Você vai perder a intimidade que você tem e vai começar a morrer. Morrer espiritualmente e também fisicamente. E diz-nos a história e a Bíblia que um dia a irmã Eva foi ludibriada pelo diabo. O diabo engana a irmã Eva. Ela dá o fruto para Adão, e eles consomem e descobrem que estão nus. Percebem que estão envergonhados. Eles agora se veem e ficam com vergonha um dos outros. Eu quero lhe dizer esta noite: o pecado, ele adoece. O pecado envergonha. O pecado maltrata e nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que uma bela tarde Deus vem em direção à terra, porque Deus visitava Adão e Eva. Deus vinha do céu. Eu penso que ele se personificava em forma de um anjo, em teofania. Chegava no paraíso e andava com Adão, pegava na mão de Adão, abraçava Adão e dizia: Adão, como é bom, Adão, eu te amo tanto, Adão, você é a primícia, você é a coroa da criação. E agora Deus chega na terra, pergunta por Adão e há um silêncio. A Bíblia diz: e Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão está em silêncio. Ei, quem sabe esta noite Deus está perguntando por você, chamando pelo teu nome, e você está aí calado, envergonhado e mudo. Eu quero te dizer que Deus está te chamando esta noite. Pastor, Deus não é onipresente, não está em todo canto. Está. Deus não sabia onde Adão estava? Sabia.
Mas a pergunta aqui não se refere ao local geográfico. Deus está perguntando como está a vida espiritual de Adão. Deus está querendo saber como ele está espiritualmente. Aonde você se meteu, Adão? O que você fez, Adão? Adão diz assim: Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto proibido. Eu comi, estou com vergonha. Eu estou aqui, Deus, olha, eu fiz para mim umas vestes de folha, mas eu sei, Deus, que não vai resolver. Aí Deus olha para a mulher e diz: mulher, por que tu fizeste isso? Ah, Senhor, a cobra, a serpente me enganou. Vem a sentença divina. E eu quero que você repita comigo uma frase esta noite. Toda ação tem uma reação. Toda decisão que você tomar vai ter uma consequência de volta. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, seja bom ou ruim, vai ter uma volta. Vai ter uma reação da parte de Deus. Aí Deus pega e diz assim: Adão, a partir de hoje, você não pode mais ficar no jardim. Infelizmente, nosso relacionamento está cortado. Você pecou e o pecado faz separação entre mim e você. A partir de hoje você vai sair do Éden, vai viver a sua vida aí neste mundo, vai trabalhar, vai suar para comer e para sustentar a tua família. Deus olha para a mulher e diz: mulher, eu vou aumentar a dor da tua conceição. Na hora de você gerar teu filho, de teu filho, vai doer. Deus olha para a serpente e diz: serpente, você vai ser maldita e vai rastejar todo dia da tua vida. Tu vais comer pó. Mas não termina por aí. O diabo achou que estava tudo resolvido. Aí Deus abre a boca e diz assim: mulher, da tua descendência vai nascer uma semente e ela vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai morder o seu calcanhar. Sabe o que isso significa? Os teólogos dizem que é o proto-evangelho. É o primeiro evangelho. Existe uma luta feudal de senhores aqui. É o mal contra o bem. O mal quer te levar para o mal. O bem quer te trazer e te dar vida. Existe uma guerra espiritual. Existem dois senhores que estão batalhando e lutando pela tua alma. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Deus dá a sentença. E aí nós começamos a acompanhar o relato bíblico. Deus manda que ele saia, nascem os primeiros filhos. Adão deu à luz ao irmão Abel e ao Caim. E um dia o Caim ficou chateado, irado, e matou Abel. Abel não era o prometido. Depois Deus deu mais filhos e filhas para Adão e Eva. E a história da humanidade, ela vai desenvolvendo-se. Aprendi que a história da humanidade, ela está baseada em 3 palavrinhas: gerado, degenerado e regenerado. Aprendi com o mentor. Gerado, Deus gerou em santidade. Deus gerou em comunhão. Deus gerou para ser tudo perfeito. O diabo veio e o pecado degenerou. Começou a morrer. Começou a perder a essência divina. Começou a se apartar de Deus. Mas não termina aí em degenerado. Um dia vai nascer alguém que vai nos regenerar pelo poder da palavra. Jesus Cristo, a semente da mulher. Aleluia. Então, meus irmãos, começa a saga da humanidade. Deus vai lá na Mesopotâmia, acha um homem chamado Abraão. Abraão está no meio de um povo idólatra e ele é chamado por Deus para iniciar uma nação diferente. A missão desta nação é apregoar o único Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. No decorrer dessa jornada, Abraão tem Isaac e tem Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. Jacó também vai ter um filho por nome de José, que será o governador do Egito. Quando Jacó entra no Egito, são 75 almas. Quando ele sai do Egito, através de José, são mais de 6 milhões de pessoas.
Deus prometeu a Abraão uma coisa. Deus disse a Abraão: eu vou dar esta terra à tua descendência. Essa terra que você pisa será tua. A igreja tem promessa de Deus. Quantos têm promessa de Deus? Mas uma coisa que eu aprendi: a coisa mais difícil Deus já fez. A promessa Ele fez porque Ele quis fazer. Ninguém obriga a Deus, ninguém força a Deus a nada. Percebam, Jesus está no casamento, acabou o vinho. A irmã Maria chega e diz assim: meu filho, acabou o vinho. Ela pensou que na hora ele ia pegar e fazer o milagre. Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Na hora que for a hora do Pai, eu vou fazer o milagre acontecer. Aleluia. Perceba, meus irmãos, Deus criou tudo perfeito. Criou-nos para sermos e andarmos sempre com Deus, em comunhão e intimidade. Chega o tempo em que Deus se apresenta a Isaías. Isaías diz assim: eu estou aqui, Senhor, eu vou fazer a obra missionária. Agora, a obra missionária não seria resolvida, ou não teria efeito, somente através de Isaías, ou por meio da vida de Isaías. Isaías faz a sua parte. Os profetas vêm anunciando. Um dia Deus resolve. Deus resolve mais uma vez dar o passo em direção ao homem caído. Mais uma vez Deus decide ir ao encontro do pecador. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4, vindo pois a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar e remir o seu povo. Ei, irmãos, a obra missionária só poderia ser concluída quando o Verbo de Deus encarnado viesse ao mundo. Pastor, por que só quando Jesus viesse ao mundo? Percebam, o pecado agrediu a quem? A Deus. A santidade de Deus fora afrontada. O pecado vai contra a santidade de Deus. Agora Deus está cobrando um preço. E o preço não é ouro. O preço não é prata. O preço não são joias. O preço é sangue. Mas não é qualquer sangue. É sangue inocente. É sangue precioso. É sangue inocente. Pastor, aonde eu acho sangue inocente no mundo? Não acha. O apóstolo Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus passa o olho no mundo, procura o inocente e não encontra alguém que venha resolver o problema. Aí um filho unigênito do Pai, ouvindo a quem enviarei, ele se apresenta e diz: papai, eu irei, porque somente através do meu sacrifício eu vou obter a redenção da raça humana. E a Bíblia diz, Lucas narrando, que no 6º mês o anjo Gabriel foi anunciar a Maria que ela seria mãe, a mãe de Jesus Cristo. O mesmo Lucas narra que uma bela noite, o menino e a sua mãe estavam numa estrebaria. Lá ela deu à luz e nasceu o Filho de Deus. Quando eu olho para o prólogo do Evangelho de João, eu entendo a grandeza, o amor e a misericórdia de Deus pela humanidade. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz, e a luz dos homens. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus.
Quantos essa noite receberam, aceitaram este convite gracioso e são filhos de Deus? Quantos filhos de Deus estão aqui essa noite? Aleluia! Jesus cresceu. Jesus começou o seu ministério aos 30. E ele foi provado no deserto. Primeira prova. Depois do batismo, para dar exemplo, ele é levado para o deserto. 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Lucas diz que Satanás oferece para ele o mundo inteiro. Chega e diz: se tu me prostrares, você recebe tudo isto aqui, porque foi me dado. Satanás havia tomado de Adão a autoridade. Jesus agora está lá no deserto. Adão caiu no paraíso. Jesus está no deserto. Paulo diz que por um homem, o primeiro Adão, entrou o pecado no mundo, mas pelo outro homem, o segundo Adão, veio a graça e a justiça divina. Jesus está no deserto, sendo tentado pelo diabo. O diabo diz assim: eu te dou tudo. Tudo que eu tenho, eu entrego se você prostrado me adorares. Você já ouviu muitas vezes dizer que o valor da sua alma vale mais que o mundo inteiro. E é aqui nesta passagem, quando o diabo oferece para Jesus o mundo inteiro, ele está dizendo assim: não precisa você ir na cruz. Se você me adorar aqui agora, eu entrego o mundo para você, sem precisar passar pela cruz. Pastor, por que ele foi na cruz? Por que ele foi na cruz? Porque havia que derramar sangue inocente. Somente o sangue inocente nos perdoaria e nos purificaria dos nossos pecados. Eu acho lindo quando Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que motivou Deus a dar mais um passo em direção a mim e a você? O amor de Deus. Nunca houve um tempo que Deus não fosse amor, porque Deus não muda. Deus é imutável. Deus é amor desde que Ele é Deus, Ele é amor e Ele te ama. Deus é amor e Ele nos ama. Jesus vence a prova do deserto. Começa a pregar nas regiões mais pobres do seu país. Lá na Galileia, ele começa a anunciar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A partir deste momento, os cegos vão ver, os paralíticos vão andar, os mudos falarão, os mortos serão ressuscitados e o nome do Senhor será glorificado. Terminou a obra, pastor? Não terminou. Jesus vai em direção à cruz. Ele escolhe 12 homens e os ensina. Durante 3 anos e meio ele está ensinando tudo que eles precisavam aprender para nos passar através dos evangelhos. Agora Jesus vai ser preso. E quando ele for na cruz, ele vai passar um grande sofrimento. Sofrimento que Jesus passa na cruz. Ele é desamparado pelo Pai. Percebam, a separação dói. Aquele que era um com o Pai, aquele que saiu, estava dentro de Deus. Aquele que era Deus, agora está sozinho numa cruz e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você quer saber por que Jesus estava desamparado naquela cruz? Por causa do meu pecado e do teu pecado. Jesus estava lá, sofrendo o abandono de Deus, por amor a mim e amor a você. A quem enviarei? Eu estou aqui, meu Pai, e eu vou até o fim. A Bíblia diz assim: e ele amou os seus, e tendo-os amado, os amou até o fim. Jesus dá o brado por cerca de meio-dia, ele dá o brado 3 horas da tarde. Ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado.
Está consumado a redenção. Está consumado a oportunidade de voltar. Está consumado a nova abertura para o paraíso. Está aberto o acesso ao Pai. Porque diz a Bíblia que quando ele deu brado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O lugar santo do Santíssimo, simbolizando o livre acesso que nós temos a Deus através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que nos conduz de volta a Deus. Jesus morreu, sim ou não? Jesus morreu, sim ou não? Jesus ressuscitou, ressuscitou. Diz a Bíblia que domingo pela manhã, as mulheres correram no sepulcro. Chegando lá não tinha nada. A pedra estava removida. Acharam apenas o lençol dobrado lá onde ele estava, na cabeceira. Elas saíram andando, encontraram ele no jardim. Não reconheceram a princípio. Pensava ser o jardineiro. E elas disseram assim: onde tu colocastes o nosso Senhor? Ele conversa com elas. Elas reconhecem e diz: Rabone, é o Senhor. Ele diz: avisa os meus irmãos que eu vou para a Galileia e lá os encontrarei. E diz a Bíblia que ele passou 40 dias pregando e ensinando acerca do reino de Deus depois que ressuscitou. Mas aquele que veio precisava ir. Ele reúne os seus discípulos e diz: eu preciso ir ao Pai. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. 40 dias depois, eles estão num monte, reunidos. E diz a Bíblia que Jesus começa a ser levado ao céu. Jesus começa a ser levado ao céu. Eles ficam olhando para cima, admirados. Chegam 2 anjos e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo ir, voltará. Da mesma forma que ele foi, ele virá. Ele retornará para nos buscar e para vos levar para onde ele estiver. Sabe o que eu vejo aí, irmãos? Salmo 24. Está escrito assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Pergunta o salmista. O Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Jesus desceu. Quando ele desceu, ele teve que aprender a ser submisso. Olhem para mim. O Deus Criador do universo, todo suficiente, todo poderoso, teve que sujeitar-se, teve que aprender, teve que obedecer. Ele desceu, nasceu na manjedoura, morreu pendurado numa cruz, mas está voltando para o lugar de glória. A Bíblia diz assim: levantai-vos, ó portais eternos. Ah, irmãos, eu gosto de pensar nisso. O céu está preparado. Quem está vindo aí é Ele. É Ele, o Rei da Glória. É Ele que montou no jumentinho. É Ele que foi espancado. É Ele que foi rejeitado. É Ele que está vindo aí. Ele está vindo aí, não é envergonhado. Ele está chegando aí, não é vestido de vergonha. Ele está vindo revestido de glória. Ele está vindo cheio de glória. Quem é Ele? É Ele, o Rei da Glória. É Jesus Cristo, o Rei da Glória. Fique de pés essa noite, por favor. Fique de pés. Jesus chegou no céu, amém? Se ele não tivesse chegado lá, João não teria visto ele lá. E eu vi os 24 anciãos, e eles se prostravam, jogavam as suas coroas aos pés do Cordeiro e diziam: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Jesus chegou lá. Quando ele chegou, ele orou, rogou ao Pai para que ele mandasse o Consolador. O Consolador veio no dia do Pentecoste. O Consolador está aqui essa noite. E o Consolador tem uma missão especial. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E portanto, esta noite, ouça esta pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem
quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe por que que eu estou aqui? Sabe por que que você está aqui? Sabe por que você aí é salvo? Porque um dia alguém ouviu esta pergunta e disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou pregar o evangelho e testemunhar do teu amor. Tem alguém disposto aqui essa noite a atender a convocação do Eterno? A quem enviarei? Ele não vai enviar banco, poltrona, não vai enviar nenhum dos animais irracionais que você conhece. Ele envia seres humanos que se dispõem a ir. Alguém quer ir? Alguém quer fazer alguma coisa? Ou alguém quer continuar de braços cruzados, como diz o povo do mundo, olhando a bandinha passar? Será que não te dói? Será que não te incomoda ver o estado da nação brasileira? Será que não te mexe por dentro? Será que não intriga você o estado espiritual desta nação? Será que isso não te comove, irmão? Deus está perguntando esta noite: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Cadê aquele que diz assim: Ele me amou, Ele me ama? Pegou aí? Então manda ele aí, por favor. Razão máxima porque Deus fez o que fez é simplesmente porque Ele te ama. Ele não te amou, Ele te ama. Este amor é infinito. Este amor é inesgotável. Quem sabe você chegou aqui essa noite distante dos caminhos do Senhor. Você viu um vídeo esta noite. Deus deixou derramar a sua caixa de tinta. Mas eu vou além essa noite. Deus pegou o seu bem mais precioso. Deus pegou aquele que estava dentro de si, aquele que era um com Ele. Ao vento de sua misericórdia. Sabe, irmãos, eu ainda me lembro o dia que minha filha nasceu. Foi um sentimento único na minha vida. Eu penso que quando Deus criou o ser humano, o sentimento de Deus foi um sentimento de pai. Foi um sentimento de felicidade, de alegria. Deus olha e diz assim: que coisa linda, que coisa linda é a coroa da minha criação. Dentro dele, dentro dela tem algo que é meu. Ei, sabe por que você está aqui vivo, respirando? Porque dentro de você existe algo de Deus. Deus tirou algo de si e colocou dentro de você. Quem sabe você anda por aí desvirtuado dos caminhos, mas essa noite é noite de voltar para os braços do Pai. Essa noite é noite de regressar para a casa do Pai. E eu quero lhe chamar aqui essa noite. Você que chegou aqui distanciado, afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Volte agora, porque Ele te amou, porque Ele te ama, porque Ele te amou, porque Ele te ama. Venha, saia do seu lugar e venha. Venha. Ouça. Venha, meu amor. Chegue aqui. Chegue aqui, minha querida, também. Chegue aqui. Venha cá. Venha cá. Fica aqui perto de mim. Chegue aqui.
Mais um aqui, ó. Ele me ama. Continuem assim, mais baixo um pouquinho. Pode continuar, por favor, pode continuar. Somos sua herança e Todo o sacrifício que ele fez, todo o sacrifício que ele fez foi para proporcionar isto aqui. A oportunidade de retornarmos ao paraíso perdido. Deus fez tudo o que fez. Escute o que eu vou lhe dizer com muito respeito. Ele, se preciso for, Ele faria tudo novamente por você. Ressentimentos quando lembro. Oh, xaramacantaramas, o decantaramas. Tem mais alguém aí essa noite? Ouça o que estão cantando aqui. Ele te ama. Ele te ama, moço. Ele te ama, moça. Você na sua casa que me ouve, se você é desviado, reconcilie agora. Aceite a Jesus agora. Volte para Jesus hoje, porque Ele te ama. Ainda há alguém. Deixa eu lhe dizer aqui mais algumas coisas para devolver para o meu pastor. Não há festa no céu quando o paralítico anda. Não há festa no céu quando o mudo fala. Quando o morto ressuscita. Não há festa no céu. Há festa no céu quando um pecador reconhece que é pecador e volta para os braços do Pai. A festa no céu. Ei, por que você está aí com essa cara murcha, cara fechada? O céu está em festa. Você é ou não é corpo de Jesus Cristo? Então celebra com Cristo.